Olá, a ideia nessa web aula é que nós possamos discutir um pouquinho sobre os atributos da atenção primária à saúde, que é um começo necessário para todas as nossas discussões em torno da atenção primária à saúde e da atenção à saúde da mulher na atenção primária à saúde. A ideia com esta aula é que vocês possam chegar ao final dela, compreendendo quais são os atributos da atenção primária à saúde, sejam eles os atributos essenciais, como a literatura chama, ou sejam eles os atributos derivados, sabendo diferenciar o conceito de cada um deles e entendendo a importância da integração entre eles, para que a atenção primária à saúde seja resolutiva e possa exercer o seu papel de coordenadora das redes de atenção à saúde. Quem fala com vocês é a professora Adélia Mota, da Saúde da Família, da FAMED. Nesse sentido, então, eu gostaria de começar a nossa conversa, a nossa discussão, perguntando para vocês: a PS e a B são a mesma coisa? Bom, no Brasil existe uma certa tendência de sempre estar criando novos termos, né? E quando da criação da Política Nacional de Atenção Básica, que dentro do SUS nós chamamos de PNAB, nos idos da década passada, havia uma certa dúvida sobre se essas duas coisas falavam da mesma atenção à saúde, né? É importante esclarecer que para a portaria 2436 de 2017, que é a portaria da Política Nacional de Atenção Básica, ela diz que a Política Nacional de Atenção Básica considera o termo atenção básica e atenção primária à saúde como termos equivalentes, né? De forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas nesse documento que é a portaria. Portanto, de acordo com a legislação atual no Brasil, valendo dizer para vocês que essa portaria continua em vigor, embora o Ministério da Saúde tenha uma nova forma de estar divulgando as suas legislações, e ele fez um compilado das políticas de saúde num único documento, né, que eles chamam de uma portaria única, que é a portaria de consolidação número 2, que é de setembro de 2017, ela traz contida nela a portaria 2436, né? Então é importante a gente saber que, de acordo com esta portaria, atenção básica ou atenção primária à saúde, que é o termo internacionalmente usado para indicar o que a gente chama de atenção básica no Brasil, de básico só tem o nome, né? É extremamente complexo, né? E traz um conjunto de ações de saúde que são tanto do nível individual quanto familiar e coletivo, que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, e que é desenvolvida por meio de diversas práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, que precisa, portanto, ser realizada com equipe multiprofissional e dirigida a uma população em um território definido, sobre as quais as equipes assumem a responsabilidade sanitária. Então, para começo de conversa, é importante que a gente entenda que a PS e a B são a mesma coisa aqui no Brasil e que de básica, atenção básica, não tem nada, né? Porque ela envolve toda a complexidade, desde a promoção à saúde até os cuidados paliativos e a vigilância,
desenvolvida tanto individual quanto coletivamente, num território definido e com responsabilidade sanitária, o que é um grande desafio para as equipes. A situação que nós estamos vivendo hoje trouxe a necessidade de várias adaptações ao formato das aulas que a gente tem dado. Eu queria dizer para vocês que, como eu não mudei no primeiro slide, normalmente esta aula eu dou em formato de oficina, fazendo toda uma discussão com vocês, primeiro individualmente, depois em pequenos grupos, para a construção desses conceitos, até a gente chegar ao que os autores, especialmente o Mendes, têm tratado no conceito desses atributos. O que eu queria dizer para vocês é que esses atributos vêm sendo discutidos já há algum tempo, e um dos grandes nomes que construiu a questão conceitual dos atributos da atenção primária à saúde é a Barbara Starfield, que é um nome grandioso, é um nome importante, é um ícone da atenção primária à saúde mundial, que é uma médica canadense, que já faleceu, mas que deixou um legado extremamente importante para que a gente possa compreender a atenção primária à saúde e a sua importância e o seu papel no contexto das redes de atenção à saúde. Então é importante que a gente entenda que só haverá APS de qualidade quando os seus 7 atributos estiverem sendo obedecidos em sua totalidade. O que isso significa? Que se a gente não estiver pondo em prática os atributos, ou seja, as qualidades, os princípios da atenção primária à saúde, a gente não consegue obter dela o que ela pode nos dar em termos de sistema de saúde. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer um desafio para vocês agora. Pegarem uma folha de caderno, uma folha em branco, onde vocês parem a gravação e, a partir dela, escrevam com as suas próprias palavras o que é que vocês entendem por cada um desses atributos. O que é para você primeiro contato? O que é para você longitudinalidade? O que é para você integralidade? O que é para você coordenação? Focalização na família, meu Deus, o que é isso? E a orientação comunitária? E a competência cultural? E como é que tudo isso junto consegue cumprir as funções da atenção primária, promovendo resolubilidade ou resolutividade, né? Comunicação e responsabilização. Você pode dar um pause aí e escrever com as suas próprias palavras cada um desses conceitos. E a partir de agora, a gente vai poder discutir cada um deles. Eu vou trazer o conceito. Na oficina isso rende muito mais, aqui vai ser uma coisa mais breve, mas para que vocês nunca mais esqueçam o que cada um deles significa e com o que ele pode contribuir para que a gente tenha uma APS de qualidade. Ok? No próximo slide vocês vão ver um vídeo, que é um vídeo bem legal também, produzido pelo Telesaúde de Santa Catarina, para a gente entender melhor sobre esses atributos. Vamos lá? Oi, o meu nome é Cíntia, eu sou médica de família e comunidade, teleconsultora do Telesaúde RS. Hoje eu vou apresentar atributos da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é definida como o primeiro nível de atenção, cuidado, dentro do sistema, que é o acesso de primeiro contato, caracterizando-se principalmente pela longitudinalidade, integralidade da atenção e a coordenação da assistência dentro do próprio sistema de saúde, podendo contar com os atributos complementares como a orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural. Então, os atributos essenciais são acesso de primeiro contato, longitudinalidade, coordenação do cuidado e integralidade. E os atributos derivados, orientação familiar, comunitária e competência cultural.
O acesso de primeiro contato implica na estrutura física, acessibilidade, e também na sua utilização. Temos que considerar que cada novo problema ou novo episódio de um problema de saúde antigo, o usuário precisa de acesso. Vale lembrar que o serviço não oferece atenção ao primeiro contato se os seus usuários não o perceberem como acessível e isso não refletir na sua utilização. O acesso pode ser exemplificado pela localização da unidade, pela disponibilidade de consultas, pelo horário estendido, pelos canais de comunicação ou até mesmo pelo ambiente agradável e a capacitação dos profissionais que estão recebendo os usuários. A longitudinalidade é a existência de uma fonte continuada de atenção e sua utilização ao longo do tempo. Além disso, a ligação entre a população e a sua fonte de atenção deve refletir-se em fortes laços interpessoais, que expressem a identificação mútua entre os pacientes e os profissionais de saúde. É colocado em prática através do método clínico centrado na pessoa, prontuários estruturados e adequadamente preenchidos, através do reagendamento de pacientes, de busca ativa dos pacientes faltosos e ainda de monitoramento de casos complexos, momento no qual se pode usar métodos novos de tecnologia como aplicativos de telefone celular. A integralidade pressupõe que os usuários recebam todas as ações de saúde necessárias para o seu cuidado. O serviço precisa estar organizado para que esse cuidado seja feito e que possa o profissional de saúde realizar diagnóstico e tratamento adequado nos âmbitos orgânicos, funcionais e sociais. Consequentemente, a integralidade orienta o encaminhamento para atenção secundária e terciária, para atendimento e tratamento das condições menos comuns. Algumas unidades têm uma carteira de serviços, que é um documento que lista tudo que é disponibilizado pelo serviço para os seus usuários de saúde. A coordenação é o estado de estar em harmonia, em uma ação ou esforço comum. Ela exige continuidade, identificação dos problemas abordados. O profissional da atenção primária precisa integrar o cuidado em todos os pontos do serviço de saúde. Os atributos essenciais da atenção primária à saúde garantem que o paciente receba atenção contínua e integral, prestada no tempo certo, no local certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade. Os atributos derivados são orientação familiar, comunitária e competência cultural. A orientação familiar é o conhecimento dos fatores relacionados à origem e ao processo saúde e doença, assim como a capacidade do profissional de realizar uma intervenção adequada. Para realizar a abordagem familiar, o profissional precisa identificar o papel dos atores dentro da família e então planejar a intervenção, que pode ser desde questões práticas até chegando à terapia familiar. A orientação comunitária é o conhecimento das necessidades da comunidade através de dados epidemiológicos ou do contato direto, assim como do planejamento de intervenções e ações em saúde. A competência cultural é a capacidade do profissional de saúde para facilitar a relação com populações de características específicas, culturais próprias. Podemos ampliar esse conceito para a capacidade de toda a equipe de saúde facilitar a sua comunicação com uma comunidade específica, como, por exemplo, os quilombolas, ou então áreas de extrema violência, ou ainda comunidades religiosas ou comunidades com alto nível socioeconômico. Eu apresentei atributos em atenção primária à saúde. Até a próxima! Bem, pessoal, então, no sentido de reforçar os conceitos que a doutora Cíntia trouxe para a gente, falar de primeiro contato, de acesso de primeiro contato, implica em compreender a acessibilidade e o uso dos serviços pelos usuários do SUS para cada novo problema ou novo episódio de um problema que ele já tem, para os quais se procura atenção à saúde. Ou seja,
pode ser uma condição aguda ou pode ser uma condição crônica que se agudiza. Exemplo, eu tenho agora uma condição aguda que tem feito as pessoas buscarem os serviços de saúde, que é a questão da Covid-19. Então, diante de sintomas, o paciente ou o usuário do sistema vai até a unidade de saúde buscar atenção à sua saúde em função dessa condição aguda que surge e que faz com que ele precise do serviço de saúde. Mas a gente também precisa considerar que existem condições crônicas que agudizam e que demandam da equipe cuidado, como, por exemplo, uma crise hipertensiva, né? Uma alteração na glicemia, ou alguma crise, por exemplo, de asma, uma rinite alérgica, enfim, qualquer condição que seja uma agudização de uma condição crônica que esse paciente, que essa pessoa apresente e que demanda e que precisa encontrar na atenção primária à saúde o seu primeiro contato com o serviço de saúde, ou pelo menos o primeiro contato preferencial, como a gente tem visto na literatura atual, ok? Então, o primeiro contato ou acesso de primeiro contato diz respeito a isso, ao serviço estar sempre pronto para receber e atender às necessidades sentidas pelo usuário. Já a longitudinalidade, por sua vez, corresponde à existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, um ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre equipes de saúde, indivíduos e famílias. Então, a longitudinalidade é classicamente definida como cuidado ao longo do tempo. É a longitudinalidade que permite que eu conheça o paciente pelo nome, que eu saiba onde ele mora, que eu conheça o histórico da sua família, que eu saiba qual é o agente que é da área, né? E que possa construir junto com esse paciente, com esta pessoa, um cuidado mais integral e ao longo do tempo, sempre buscando resolver os casos que são mais complexos, trabalhar com a equipe no sentido de produzir um cuidado mais coerente com as necessidades que esta pessoa ou esta família tem, e entender que é ao longo do tempo que eu vou conquistando esta família, estabelecendo uma relação de confiança, uma relação de vínculo. É a partir da longitudinalidade que a gente pode ver na prática o vínculo entre as famílias e a equipe. Portanto, é extremamente importante que a gente enxergue não apenas o primeiro contato, o acesso de primeiro contato, mas também a longitudinalidade no trabalho das equipes de saúde da família. Por outro lado, falar de integralidade significa a prestação pela equipe de saúde de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população adscrita nos campos da promoção, da prevenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde, além do reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças. O que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu cuido integralmente de uma pessoa, eu não posso olhar só para a doença, mas eu preciso enxergar a pessoa como um todo e as suas necessidades. Por isso que a gente tem falado em ampliação da clínica na atenção primária à saúde a partir do exercício da interprofissionalidade, que significa o quê? Eu juntar diferentes profissões da área da saúde para produzir um cuidado mais integral. A integralidade ela pode ter perspectivas diferentes, como, por exemplo, eu posso pensar
na integralidade a partir do sistema de saúde, né? E aí, a partir dele, eu pensar atenção básica, atenção ambulatorial, atenção hospitalar. E aí, pensar na integralidade do cuidado ao longo dos diferentes níveis de atenção à saúde e passando pelos diferentes pontos de atenção à saúde, que são as unidades que ofertam os serviços. Mas eu também posso pensar na integralidade da perspectiva do ser, da pessoa como um todo, né? E aí, o método clínico centrado na pessoa pode responder a muitas questões e mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Mas nesse momento é importante que vocês entendam a integralidade no sentido de que eu tenho que pensar no cuidado das pessoas que estão sob a minha adscrição, sob a minha responsabilidade como um todo, pensando desde a promoção até os cuidados paliativos, como a gente viu no conceito que está vigente lá na portaria 2436 e também na portaria de consolidação que traz a 2436 junto. E pensar que muitas vezes a atenção primária não é suficiente para responder às necessidades de saúde que esta pessoa tem, e isso demanda uma conexão com outros níveis da atenção à saúde para garantir a integralidade do cuidado, né? Então, olhar para a pessoa como um todo e para as suas necessidades é fundamental para que a gente consiga garantir a integralidade do cuidado no nível da atenção primária à saúde. E para fechar o conjunto dos atributos essenciais da atenção primária, a gente tem a coordenação do cuidado, que conota a capacidade de garantir a continuidade da atenção através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante e se articula com a função de centro de comunicação das redes de atenção à saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na lógica das redes de atenção à saúde, a atenção primária é quem deve coordenar todo o cuidado na rede. É a partir dela que deve ser demandada toda a organização dos outros níveis da atenção, já que é ela que sabe e que reconhece os problemas de saúde da sua comunidade. Então, um papel que na prática a gente ainda está bem longe de executar, mas que seria uma forma de a organização de toda a rede de cuidados do sistema ambulatorial e da rede hospitalar ser conformada de acordo com as necessidades de saúde sentidas da população a partir da organização da própria atenção primária, né? Daí a importância dessa articulação, né? Com os outros níveis da atenção, ou seja, a atenção primária, a saúde precisa ter suporte dos outros níveis da atenção à saúde, né? É uma rede que precisa se formar no sentido de que o cuidado seja coordenado, longitudinal, integral e sempre que a pessoa precisar. É um grande desafio, né, gente? Mas a gente ainda tem os atributos, que são os atributos chamados derivados. Então, falar dos atributos derivados é falar de atributos que complementam os atributos essenciais. Dentre eles estão a focalização na família, a orientação comunitária e a competência cultural. A focalização na família seria a consideração da família como o sujeito da atenção, o que exige uma interação da equipe de saúde com essa unidade social e o conhecimento integral dos seus problemas de saúde. Então, o que diferencia de um atendimento individual comum, como costuma ser nos nossos ambulatórios? Focalizar na família implica em dar potência
ao cuidado que se está pretendendo dar a uma determinada situação ou a uma determinada pessoa. Compreender o ambiente familiar pode mudar todo o contexto da propedêutica, da proposta de tratamento que a gente faz para um determinado usuário do serviço, para um determinado paciente. E quando a gente fala em saúde da família, a gente está falando em deslocar o foco do indivíduo para focalizar na família e ampliar o nosso status de visão do cuidado, né? Porque a família é um ambiente onde é possível fortalecer ou enfraquecer os laços de cuidado. Por isso é importante que a equipe focalize na família e tenha na família um parceiro nesse cuidado. Além da focalização na família, a orientação comunitária é um outro atributo derivado bastante importante para que a atenção primária à saúde tenha suas funções devidamente cumpridas. A orientação comunitária é um dos atributos que mais se confunde o seu conceito. Geralmente, quando a gente pergunta nas aulas o que é orientação comunitária, de um modo geral, os alunos de cara respondem que diz respeito à educação em saúde. Mas, na verdade, não é bem assim. A orientação comunitária é o reconhecimento das necessidades das famílias em função do contexto físico, econômico, social e cultural em que vivem, o que exige uma análise situacional das necessidades de saúde das famílias, uma perspectiva populacional e a sua integração em programas intersetoriais de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. Ou seja, a orientação comunitária passa pela organização dos serviços de saúde ofertados na unidade a partir das necessidades da sua comunidade. Ou seja, os serviços, a carta de serviços ofertadas na unidade de saúde precisa ser orientada comunitariamente, a partir das necessidades de saúde que essa comunidade apresenta para essa equipe. Também é um grande desafio, mas que a gente precisa começar a valorizar as questões epidemiológicas do território para poder orientar comunitariamente os serviços ofertados na atenção primária à saúde. E isso também particulariza cada unidade de saúde, porque se eu oriento os serviços a partir das necessidades da minha comunidade, claro que vai existir uma carta de serviços geral para atenção primária, mas de acordo com as necessidades da minha comunidade, eu posso ofertar este ou aquele serviço de modo especial. Ou seja, numa área onde eu tenho muitas adolescentes grávidas, não adianta eu ficar focando só no hiperdia. Às vezes eu nem tenho idoso na minha área, né? E aí eu fico reclamando que não aparecem os hipertensos, os diabéticos que a gente está buscando, mas que eles não aparecem. Às vezes eles nem estão ali. É claro que no cenário do Brasil, a maioria dos territórios tem esse perfil de população. Mas só para que vocês possam entender, eu preciso conhecer epidemiologicamente a área para poder organizar os meus serviços, ok? Então, orientação comunitária é isso. A educação em saúde vai ser uma consequência desta orientação. E, por fim, a competência cultural, que exige uma relação horizontal entre a equipe de saúde e a população que respeite as singularidades culturais e as preferências das pessoas e das famílias. Está aí um desafio para as equipes, mas que precisa ser desenvolvido, né? Este é um atributo, desafio, apesar dele ser só derivado, né? Porque às vezes dá uma impressão de que os derivados são menos importantes, mas não são.
Competência cultural passa pelo desapego dos meus próprios preconceitos, né? Que são conceitos pré-editados, né? Pré-existentes e que às vezes me impedem de aceitar o outro como ele é. Então, se a gente pegar o caso 1, né, a gente vai perceber que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter tanto preconceito com Keren quanto com sua mãe, porque a gente vai ter dificuldade dependendo dos nossos princípios com relação à questão como a mãe dela se comporta em relação à religião, ou a gente pode também ter preconceito com relação à homossexualidade. E aí ter dificuldade para cuidar da pessoa em função desses nossos preconceitos. Portanto, o desenvolvimento do atributo da competência cultural passa por eu estabelecer uma relação horizontal com o usuário, de modo que ele confie em mim e entenda que eu sou uma pessoa que quer cuidar dele, independente do que ele traga consigo na sua história, do que ele pense, do que ele acredita, né? E que esse é o papel da equipe. Então, assim, é um grande desafio e é muito bonito de ver quando isso acontece na prática, né? Porque as pessoas se sentem seguras ao buscarem a equipe, mesmo sabendo que todo o resto não lidaria bem com a situação. Então, no caso de Keren, um dos grandes desafios para a equipe é lidar com toda essa situação de uma forma competente culturalmente. Bem, é isso aí, gente. Né? É importante que a gente compreenda esses atributos e compreenda que a junção deles é que vai produzir o cumprimento da função da PS, que é resolver de 85% a 90% dos problemas de saúde da comunidade, coordenando esse cuidado nas redes de atenção à saúde de forma responsável, assumindo a equipe a responsabilidade pelo seu território. E isso é um imperativo da Organização Mundial da Saúde já há alguns anos. O relatório anual da Organização Mundial da Saúde de 2008 já se chamava APS Agora Mais do que Nunca. E ele trazia, né, no seu desenvolvimento, muitos apontamentos em torno da reorganização da atenção primária à saúde para ser essa organizadora do sistema. E trazia ainda essa frase que eu gosto de estar lembrando, que mudar a APS não é tarefa fácil, nem muito rápida, nem barata, porque requer investimentos consideráveis. Entretanto, é o que gera maior valor para que o dinheiro investido de todas as outras alternativas de mudança nos sistemas de saúde. Então, é importante que a gente reconheça que essa reorganização na atenção primária, com foco no cumprimento desses atributos, é essencial para a gente ver o nosso sistema de saúde de fato funcionando, né? E produzindo cuidado de modo integral. Bom, eu poderia deixar para vocês vários textos de recomendação de leitura, mas por hoje eu deixo esse texto que é da Carmen Lavras, sobre a atenção primária à saúde e a organização de redes regionais de atenção à saúde no Brasil, que é de 2011, ou seja, já faz um tempo que a gente está nessa expectativa de que essa mudança se dê, mas a gente deve reconhecer que sem a formação das equipes de saúde da família para esta mudança e sem a mudança da formação na graduação, vai demorar
para a gente enxergar isso na prática. Daí a importância de vocês, no 4º ano, ainda que tardiamente, estarem compreendendo esses atributos e conseguindo ligar com o que vocês estão vendo lá na prática, com o que vocês vão ver, né, quando a gente voltar lá na unidade básica de saúde da família ou na unidade básica de saúde, que é outra possibilidade além, né, da saúde da família, que seria um tema para uma outra aula, né? Mas a ideia é que a gente possa estar à disposição de vocês para conversar sobre isso, tá bom? Então, logo aqui mesmo, no ambiente virtual, eu vou deixar para vocês um fórum, caso vocês queiram tirar dúvidas sobre as questões abordadas nesta aula e sobre a atenção primária à saúde. Sendo assim, eu termino esta aula com uma frase do Eugênio Vilaça Mendes, que diz que a mudança dos sistemas fragmentados para as redes de atenção à saúde só poderá ocorrer consequentemente se estiver apoiada numa APS robusta e de qualidade. Há na literatura internacional e nacional evidências que dão sustentação a essa tese. Então, quando a gente fala que precisa de uma APS forte, a gente realmente sabe do que está falando, mas a gente também sabe que da forma como as coisas estão organizadas hoje, fica difícil da gente ter isso na prática. Daí a importância de cada vez mais a gente estar entendendo a essência dos atributos, dos princípios da atenção primária à saúde, para poder colocá-la em prática, ok? Então, turma, é isso. Claro que se vocês olharem a portaria, vocês vão encontrar outros princípios estabelecidos, mas é importante que vocês compreendam e saibam quais são esses atributos e estejam capazes de discuti-los em qualquer roda de amigos e de conversa, e também, inclusive, porque eles têm caído em questões de residência independente da especialidade, tá bom? Espero ter contribuído com vocês e que o conhecimento de vocês seja já diferenciado em relação ao conhecimento que vocês tinham ao início dessa aula. Muito obrigada!